A gente tem aqui o professor Luan, que tem o diagnóstico de autismo desde pequenininho e enfrentou vários desafios, inclusive preconceitos. A gente fez uma live, eu acho que há uns 2 meses atrás, que era justamente sobre a questão do autismo e a filosofia com o Luan, e ele contou casos de preconceito que ele sofreu por ser autista e está fazendo a faculdade de filosofia. Chegaram até a dizer, desiste porque não é para ti, né? Pessoas com a tua dificuldade não vão se dar bem na filosofia. É um total absurdo, né? A dificuldade todos têm, né? Como eu disse, às vezes a gente entra em textos tão profundos de filosofia que mesmo a pessoa sem nenhum tipo de deficiência, etc., vai encontrar uma dificuldade tremenda para entender. Tu pega um Hegel ali, o ser em si é em si, por si somente quando é em si no outro. Eu duvido. Quem entendeu isso aí de primeira é um gênio, né? Eu tive que ler, reler, ler livros introdutórios e tudo mais até entender. Dito isso, eu vou passar a palavra então para o professor Luan. Professor Luan, fica à vontade para apresentar o teu argumento. Não se preocupa com o tempo, não se preocupa com nada, tá? Fica à vontade e depois responderemos ali os comentários do público num terceiro momento, tá, Luan? Então, teu áudio já está aberto. Por favor. Fábio, obrigado novamente pela oportunidade, né, de nós falarmos um pouco de inclusão e filosofia, né? Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, sou o professor Luan de Oliveira, sou formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Recentemente, podemos se dizer, já vai fazer quase 8 meses, né, Fábio? Como voa, né? Parece que foi ontem, né? A gente se formou, eu me formei na academia, né? Eu posso dizer que eu sou, como diz o professor Luciano Marques Jesus, eu sou o netinho dele, eu sou o neto do saber, estou aprendendo a saber um pouco, né? Porque a filosofia a gente aprende de acordo com a forma de aprendizado que o mundo de hoje tende para nós compreendermos, né? Por que a gente, eu e o professor Fábio Goulart, resolvemos falar de filosofia e inclusão? Caros amigos, é importante nós trazermos 3 pontos principais que eu vou abordar, que são o quê? A ética, a inclusão e propriamente a filosofia. Primeiro, vamos abordar primeiramente o que é inclusão. A inclusão vem de uma palavra determinada chamada incluir. Só que a pergunta primeira que eu já coloco no debate é a seguinte: será realmente que existe inclusão, o incluir no mundo de hoje? Na sociedade que a gente vive, a gente pode trabalhar a palavra inclusão em 3 tipos de significados, que são incluir, excluir e adquirir. Incluir. Por que incluir? Porque a inclusão, ela é um fenômeno, um chamado para nós, no nosso tempo, pela pedagogia, de ser um quê? Uma forma de aconselhamento ou entendimento. Por que incluir essa forma de entendimento? Porque, como a gente vê na Grécia Antiga, primeiramente, Aristóteles deduz na obra política que o contexto da sociedade estava sempre incluso. Só que no olhar filosófico a gente pode trabalhar o quê? Que a inclusão não era inclusa. Era colocado o quê? A segunda palavra, que é exclusão. Por que a exclusão hoje na inclusão é bem diversificada e bem direta? O que eu vou trabalhar é um artigo do professor Eric Pancin, da Universidade Sorbonne, que é a tradução da professora Fernanda Borrari Machado, que é da USP. Ele vai nos aplicar o que essa inclusão liga principalmente à ética. Por que eu escolhi a ética inclusiva? Porque o mundo que a gente vê, a gente pode determinar em 3 aspectos, que é conceber, entender e valorizar. Nesse artigo, ele trabalha algumas palavras que eu vou trabalhar, que são as seguintes. Eu vou dar uma explanada pequena. O que esse artigo tem para nós para conversar? Reina uma grande confusão no emprego das palavras ética e inclusão. As definições, quando existem, são pouco consistentes e sem critérios bem estabelecidos ou sem referências à história da ideia. Em suma, trata-se de uma utilização selvagem às palavras distorcidas que perde sentido.
Professor Fábio e pessoal que está acompanhando essa live, a gente pergunta, por que fica a palavra sem sentido? Porque quando a gente vê a ética nicômica, através do princípio de felicidade, a gente vê o quê? A generosidade. Só que aonde que essa generosidade entra na inclusão, Fábio? A gente fica se perguntando, né? A generosidade para o povo incluso é um conceito de amor, empatia, consequências, valores, identidades, consequencialismo? Não, a gente pode dizer que não, porque muitas vezes a filosofia ela trabalha com o quê? Com ideias vindas da biologia. Só que o que a biologia tem a ver com filosofia? O contexto da bioética. Só que o contexto bioético, ligando ao princípio filosófico, a gente trabalha com a vida além da ética. Só que no mundo que a gente vê hoje, que a palavra inclusão, ela infelizmente é colocada como, muitas vezes nos governantes, como a palavra de que exclusão. Isso nos deixa muito preocupados, caros pais, pessoas que estão acompanhando a live de hoje. Porque quando a gente vê a exclusão na vida social, a gente trabalha com o quê? Um contexto de generalização. Por quê? Quando a gente vê a generalização, que a inclusão é colocada, é tudo, Fábio, infelizmente, eu me preocupo, é quando as pessoas veem a inclusão, é dizer que inclusão é colocar todo mundo na mesma leva e colocar todas as pessoas com deficiência juntas. Isso é importante. Só que tem um porém. A inclusão, ela tem que se funcionar de uma forma que o mundo todo entenda que essa inclusão tem que ser adquirida. Muitas vezes a gente vê aquele princípio de infância usado por Piaget, Vygotsky, que dizem que a criança incluída ou pessoa com deficiência tem que estar sempre acima de todos. Não é isso. A gente tem que entender que a inclusão é um aspecto que no mundo de hoje tem que se fundamentar, tem que se colocar. Como a gente vê a ética, a gente vê, como o Ricoeur coloca, que a ética fundamental se adquire o quê? Através de normas. Normas. Por que no mundo de hoje as normas da inclusão são consideradas como o quê? Exclusas. Não são normas, são formas que as pessoas têm que seguir. Só que, infelizmente, a inclusão, hoje a gente vê, ligando o princípio de filosofia, que a gente vê a academia que, muitas vezes, como o Fábio colocou no início da conversa, que pensam, não vou pensar que o aluno, não vai ter nenhum aluno com deficiência, não vai ter alguém com deficiência múltipla, intelectual, que vai ser pior. Isso não é verdade. Um exemplo de prova viva sou eu. Recapitulando a nossa fala, a gente pode também trabalhar o que o conceito da ética, a gente estava falando anteriormente, da questão do princípio da ética principativa. O que é essa ética principativa na inclusão? Principativa porque é uma ética participativa além. Como a gente vê hoje, a gente vê uma sociedade que muitas vezes vê a inclusão colocada, como eu falei anteriormente, antes da queda, de pessoas de compreender o que é a filosofia para as pessoas com deficiência, ou qual for a linha que vai seguir. Infelizmente, a gente vê uma sociedade que muitas vezes julga as pessoas com deficiência. Por isso que a filosofia, ela é um pilar que a gente pergunta, por que a filosofia, a inclusão é colocada dentro da filosofia? Essa é colocada através de razões e princípios. Como a gente vê uma sociedade que muitas vezes se pergunta, a felicidade é um valor? Sim. A inclusão é um valor? Sim. Só que muitas vezes a gente vê o valor inclusive é colocado muitas vezes de lado. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, eu perguntei para ele, o que você acha da inclusão no mundo de hoje? Ele disse, a inclusão é o método que a gente tem que valorizar as pessoas. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Porque, como a gente vê em Aristóteles, na Ética Nicômaco, no artigo do professor Eric Prince, ele coloca o quê? Que, na realidade, a definição aristotélica de homem é um ser que busca a felicidade. Só que esse homem na felicidade, nós temos que trabalhar o quê? É as consequências ao longo do tempo.
E as pessoas têm que compreender que a felicidade é um ser sociável e as pessoas de deficiência também são pessoas confiáveis e sociáveis. Quando Kant ele coloca na razão prática, ele determina que o plano moral ele tem que se definir não pela não ciência, não pela religião. É ligar a inclusão. Nós temos que ligar o quê? Que a inclusão é um sintoma que o mundo de hoje tem que entender. E não é um plano. A pessoa com deficiência ser uma pessoa dita coitadinha. Não. É uma pessoa que tem que buscar o que quer diz o quê? Qualificar a inclusão. É as pessoas entenderem que a inclusão é um bem e compreender. Como a gente vê em Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, Paulo Freire defende a ideia do autônomo, que seria a pessoa que tem que ter uma visão social, ou uma educação bancária, uma educação válida. Isso é inclusão também. A gente tem que entender que as pessoas com deficiência lutaram desde o seu início de vida. Não é de hoje que a inclusão, Fábio, e pessoas que estão acompanhando, que é apenas uma questão de vida. A pessoa com deficiência, ela luta por seus sonhos e ideais, sim. Por isso que a gente vê no autor também um artigo da professora Margarida César, nos coloca atenção na sua página 22, 23, que nos diz assim, lá em Portugal, olha como é que é o processo de inclusão, pode se comparar ao Brasil. Em Portugal, não se refere aos documentos de política educativa, é a legislação que observa alguns paradoxos. Primeiro, é as designações escolhidas não sempre por inclusivas. Visando o contexto da política filosófica, a gente pode trabalhar o quê? Que os documentos são formas de ler, leis que nós temos que seguir. Só que, infelizmente, a gente vê projetos de lei, a gente vê decretos presidenciais, a gente vê formas de governo, só que, infelizmente, as pessoas acham que inclusão é só colocar no papel e não seguir. A gente pode dizer nas universidades, nas escolas públicas, que a inclusão é apenas um papel. A lei de surdeza é um exemplo, a lei da lei de Libras, as pessoas julgam, muita gente não sabe que a lei de Libras é a segunda lei oficial do Brasil. Muita gente acha, um autista, ele é a Benê na Malhação e acabou. Não. Nós temos milhões de Benês no Brasil e milhões de meninos e meninas com deficiência intelectual e outros síndromes de autismo. A filha do Fábio, um exemplo, a menininha do Fábio. Ela é uma menina pequena e vai crescer também, vai ser uma grande, pode ser uma professora, pode ser uma médica, pode ser alguma coisa no mundo. Nós temos que entender que a inclusão não é apenas como diz o estudo da educação especial da professora Tereza Mello, que diz assim, partindo da análise de conceito de deficiente, a gente tem que trabalhar com contexto dispensável, não é dispensar um tratamento, sabe? E o pessoal que está acompanhando. Nós temos que trazer o quê? A abertura, um argumento. Por isso, Fábio, nós temos que trabalhar o que ela diz também na sua página 4 do artigo, que ela diz numa trajetória de educação especial, que diz assim, a preocupação com as questões de ensino vem desde os tempos remotos. Não veio de 2020, não veio de 2012, não veio de 2008. Isso vem desde o início da alfabetização no Brasil. Não só no Brasil. Desde que as caravelas chegaram no Brasil, a inclusão foi sempre colocada de lado, infelizmente. Por que o Brasil incluiu os índios? Não incluiu os índios, excluiu. Por isso que a gente estudava nas catequeses. Por que as catequeses é colocado quem? O padre José de Anchieta sempre dizia, educar um índio tupi-guarani é educar uma forma de ensinamento. E aí a sociedade, quando a gente vê a inclusão, já que Aristóteles ele coloca no livro da política, ele determina no seu livro 3, sobre cidadania, ele diz o quê? Que o olhar cidadão está além de uma esfera de poder. E por isso que no mundo de hoje nós temos que fundamentar uma nova ideia, que é o quê? Inclusão é o pilar de toda a sociedade. O segundo ponto da inclusão é o compreender, é a gente buscar o que é uma compreensão específica no tempo. O tempo é a compreensão, não é a espera. Agostinho, que o Fábio gosta muito, Santo Agostinho, que diz sempre, que diz que
o tempo, a esfera do poder, é uma esfera do poder. Só que por um tempo que a gente vive, o relógio do tempo é uma verdade. É uma verdade. Se nós não buscar o relógio do tempo, nós vamos estar sempre, como diz Paul Ricoeur, sempre atrás da verdade. Na filosofia da ciência, a gente vê autores do essencialismo, do positivismo, Augusto Comte, entre outros, eles defendem que a pessoa tem que estar acima da essência. Só que, muitas vezes, a gente vê o que no século XIX, século XX, no início do século do país, a gente vê o que? A exclusão dos negros, né, até 1885, mas depois disso também. Os povos que vieram do Japão e outros países, da Itália, em 1920, eram inclusos? Não eram inclusos. E as pessoas com deficiência no período nazista, o que aconteceu? Eram mortas. Mas o que tem a ver isso com filosofia? Tem a essência. A essência do conhecimento avançado. Por isso que a gente vê na Declaração do Direito do Homem, já dizia que a eficiência do poder é a consequência. Só que daí nos direitos humanos diz que nós temos que ter igual. A Constituição diz isso. Só que acontece o quê? Para finalizar o terceiro e último ponto, que é o quê? A valorização. Nosso povo tem que entender que as pessoas com deficiência não são indivíduos com problemas, que têm limitações. São pessoas guerreiras que lutam para serem verdadeiros discípulos do mundo de hoje, que tem que entender. O mundo de hoje, nós pensamos que a inclusão seja o quê? Valorizada. Se não tiver valorização, nada teremos. Com isso, eu encerro minha fala com uma frase que diz na lei do artigo da professora Educação Especial e Deficiência e Inclusão, não inclusão e exclusão, que de lá em 75, só que parece que é tão atual, que diz assim: criou-se um Centro de Educação Especial, por meio do decreto. Somente em 96, o PLDB se dedicou a uma educação especial. Só que aí vem uma questão. Por que tiveram que esperar 26 anos para criar leis? E as pessoas com deficiência eram incluídas naquele período? Fábio, e pessoas que estão acompanhando. A gente vê a PAI, um exemplo de uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência. Pestalozzi, que trabalha com instituição com deficiência. Várias outras instituições com pessoas com deficiência que trabalham com deficiência. E no mundo de hoje, nós temos que ter o quê? Amar seu semelhante. Amar seu semelhante não é dizer que aquele cadeirante é eu não vou ajudar o cadeirante a botar numa rampa. Eu não vou ajudar um autista no banco que está surtado ou não. Não. Busca estudar um pouco o caso, olhando, não julgando. Do julgamento, nada dará. Para encerrar minha fala, eu uso uma consideração final de Aristóteles que diz assim: a comunidade se julga através de um conceito político. E o mundo de hoje se trabalha. Fábio, obrigado. Obrigado, Luan. Sou 100% gratidão mais uma vez pela tua fala. Hoje um argumento muito conciso, muito coerente, que fez nos viajar aí por Aristóteles, por Kant, por tantos outros pensadores. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!